Olá, galera, tudo bom? Vamos dar início, né, a uma aula, né, referente ao novo assunto, referente ao conteúdo do segundo bimestre. Algumas informações aqui nessas aulas já foram trabalhadas no bimestre passado. Essas informações referentes a uma questão introdutória sobre o assunto que nós vamos ver, que é a Revolução Industrial, que é uma revolução que se inicia na Inglaterra, né? Alguns historiadores costumam trabalhar com a data de 1760, enquanto outros costumam trabalhar com a data de 1780, né? Informando essa data aí como a data em que se iniciou essa revolução lá na Inglaterra. Então, mas o que é importante nós sabermos aqui? Que a Revolução Industrial ela acontece, ela inicia, né, por volta da segunda metade lá do século XVIII e vai até 1860, né, ou seja, a segunda metade do século XIX. Então eu trago aqui alguns fatores, algumas informações que nós já falamos nas aulas presenciais, né? E essas informações elas servem para a gente entender o porquê que a Inglaterra, né, foi a pioneira nessa revolução lá no século XVIII. Então nós temos aqui o primeiro fator, né, a acumulação de capitais. Essa acumulação de capitais ela vai ser muito importante porque esses ingleses, né, esses que estão acumulando essas riquezas, eles vão começar a investir, né, nesse processo de industrialização, vão começar a criar, a investir nas fábricas, nas indústrias, né, tendo em vista o quê? O aceleramento da produção. Além disso, a Inglaterra, né, era uma região que tinha as principais matérias-primas naquele período, né, para incentivar, né, para suprir a necessidade das indústrias, como por exemplo o carvão mineral e o ferro. Além disso, mão de obra barata, né, que é muito importante nesse momento, principalmente para os donos das indústrias. Mas quem é essa mão de obra barata? Principalmente, galera, aqueles servos, aquelas pessoas que trabalhavam no campo, aqueles camponeses, né, que passaram por um processo, que suas terras passaram pelo processo de cercamento, lá no século XVI, né, que nós já falamos desse processo, como se dava esse processo, vocês podem consultar lá a página do livro didático de vocês, na página 30, né? Mas aqui eu vou explicar um pouquinho como se dava esse processo de cercamento, que era quando as terras desses servos, né, passavam a ser cercadas por burgueses, né, por pessoas que tinham capital naquela época. Esses sujeitos, esses servos, eles eram expulsos de suas terras, mas qual era o objetivo de cercar essas terras? Né? Justamente naquele momento, criar ovelhas. Né? Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas para que criar ovelhas? Lembrem, gente, nesse momento aqui que nós estamos estudando, o principal setor, né, da indústria era o setor têxtil, ou seja, produção de tecidos. E as ovelhas, elas eram o principal meio pelo qual a lã era retirada naquele momento. Né? Então eles precisavam criar essas ovelhas para retirar a lã e aí produzir os tecidos, né, para poder comercializar com outras regiões, com outros espaços naquele momento. Além disso, nós estamos percebendo nesse período, né, a burguesia alcançar ainda mais o poder, essa burguesia que vai tentar controlar, né, a sociedade de toda forma, de toda maneira, e nós temos também a Inglaterra como supremacia naval. Né? Os ingleses, desde lá do século XVI, eles vão começar, né, a se tornar destaque, né, potência naval naquele período. E é por meio desses navios, por meio da comercialização além-mar, né, que essa prática comercial vai se intensificar nesse momento. Ok, galera? Então, aqui são os fatores que direcionam por que a Inglaterra ela se tornou, né, pioneira nesse processo de revolução. Ok, galerinha? Então vamos dar continuidade. Nós temos também, né, que perceber esse processo de industrialização, esse processo de modernização, a partir do que nós chamamos de substituição das técnicas. Por exemplo, nós temos primeiro, né, uma técnica voltada à manufatura,
onde dezenas ou centenas de pessoas ficavam concentradas em apenas um espaço, né? Trabalhavam todos os dias por um número determinado de horas, só que a produção, o rendimento, ele era baixo. Então, o trabalho no interior das manufaturas era feito de modo artesanal, com o auxílio de ferramentas e máquinas simples, né? Fazendo com que a produção ela caminhasse de maneira lenta. Quando há essa substituição, quando essa substituição acontece, né, da manufatura pela maquinofatura, nós vamos começar a perceber o quê? Que esses inventos daquele período, né, principalmente inventos relacionados ao setor de fiação, eles vão permitir que as máquinas, né, comecem a trabalhar e passam a ser operadas por poucos trabalhadores. Lembrem, gente, na manufatura vão ter vários trabalhadores trabalhando em um único espaço. Na maquinofatura são poucos trabalhadores atuando. Logo, né, com o processo de maquinização, com esse processo de industrialização, né, vão começar a aumentar a velocidade e a precisão, né, da produção. E isso vai ser positivo para os donos das indústrias? Vai ser positivo, sim. Por quê? Porque nesse momento a tarefa do trabalhador, né, era apenas alimentar essas máquinas e controlar, né, a velocidade dessas máquinas. Então eles passavam a zelar pela manutenção dessas máquinas, né, e o senhor, a partir daí, iria lucrar ainda mais. Por quê? Porque não iria pagar para um número maior de trabalhadores, né, ele iria ter produtos em larga escala e aí comercializar, né, com outros territórios, com outras pessoas, comercializar com outros continentes aqui, né, produtos talvez, né, de melhor precisão, de melhor de melhor fugiu aqui a palavra, né, qualidade, de melhor qualidade. Certo, galera? Então, nós temos aqui dois momentos, o momento em que a manufatura ela se destaca e o momento em que vai acontecer essa substituição da manufatura pela maquinofatura e as máquinas começam a ganhar esses espaços que antes eram preenchidos, né, por pessoas. Ok, galera? Bora dar continuidade aqui. Então, nós vamos ver que nesse momento o setor têxtil ele é o setor principal na industrialização. É o setor que vai ser pioneiro nesse processo de maquinização, nesse processo de industrialização, né? Mas o que vai fazer com que esse setor têxtil ele se torne um setor pioneiro nesse processo de maquinização, nesse processo de industrialização? Justamente aquelas viagens que eu falei agora há pouco para vocês, né, para praticar os comércios. Essas viagens, essas transações comerciais, elas muitas vezes, né, elas vão permitir com que esses ingleses entrem em contato com inovações técnicas de outro mundo, de outros territórios, né, difundidas aí, colocadas em práticas em outra região, né? Como, por exemplo, nós temos aqui o tear de fitas, né, que vai ser trazido do Oriente para o Oriente, né, por esses ingleses, onde eles vão passar a aperfeiçoar, né, esse tipo de máquina, aperfeiçoar esse tipo de produto. Então esse tear ele vai permitir tecer várias fitas ao mesmo tempo com o emprego de um único operário. Lembrem, gente, lá na manufatura nós vamos ver o quê? Vários operários tentando produzir as fitas. Essas fitas elas eram produzidas em larga escala? Não, né? No processo de maquinofatura nós vamos ver o quê? Nós vamos ver agora apenas um operário, apenas um trabalhador, né, atuando aí, principalmente no controle e na manutenção dessas máquinas, e essas máquinas elas vão produzir um número maior de fitas, né? Então nós temos um exemplo aqui do lado esquerdo da tela, né, de um trabalhador manuseando, de um trabalhador controlando uma máquina de tear fitas, né? E do lado direito, uma máquina mais atual, mais contemporânea, produzindo essas fitas. Ok, galerinha? Então vamos lá dar continuidade. Mas nesse momento vão acontecer, né, várias revoltas e o medo vai tomar conta principalmente dos tecelões. Por quê? Porque esses tecelões, eles temiam ficar sem trabalho, né? E o fato deles temer ficar sem trabalho vai fazer com que eles comecem a se comportar e comecem
a agir diante dessa imposição das máquinas substituindo a mão de obra deles naquele momento. E eu trago aqui um textinho, né, para tentar exemplificar melhor essa questão, tá? Só deu probleminha aqui, mas nós já vamos resolver. Então, nós temos esse texto aqui, né, para tentar exemplificar essa questão. Eu vou ler aqui esse texto e tentar explicar para vocês melhor. Foi alguma coisa dramática o uso desse tear. Temerosas de desemprego entre os tecelões, as autoridades dessa cidade aí da Polônia, né, cidade do inventor, suprimiram o inverno e estrangularam o autor. Isso aconteceu em 1579 e não foi o único caso. Muitos inventores ou inovadores foram perseguidos até com a morte para não afetarem a ordem estabelecida. Então, esses tecelões, esses trabalhadores, eles vão começar a agir de maneira violenta, principalmente contra aquelas pessoas que começavam a criar essas inovações. Né? Por que eles vão atacar principalmente esses sujeitos? Porque na visão deles, eram esses inventores que eram os responsáveis, né, pela substituição da mão de obra que antes estava em maior número pela máquina. Né? Logo, esses tecelões eles estavam temendo ficar sem trabalho. Certo, galerinha? Então vamos lá dar continuidade. Então nós temos aqui também outras razões que vão explicar o pioneirismo do setor têxtil. Falamos de uma razão anteriormente, que foi o contato desses ingleses com pessoas, com técnicas, com inovações de outras regiões. E aqui eu trago, nesse momento, outras razões que vão explicar o pioneirismo do setor têxtil na industrialização. Então nós temos aqui, né, o investimento em inovações tecnológicas na produção sem muito custo. Né? Eles vão começar a produzir, eles vão começar, na verdade, a investir nesse processo de tecnologia naquele momento. E esse investimento ele não tinha muito custo e eles sabiam que eles iriam ter um retorno financeiro ainda maior. Né? Além disso, nós já falamos anteriormente da questão da mão de obra barata, principalmente dos camponeses que saíam dos campos diante do processo de cercamento. Né? Então, nesse sentido, nós vamos observar que vai ter um grande salto na produção de tecidos e que também foi criado nesse sistema fabril, ou seja, essa indústria moderna nesse momento, que vão reunir máquinas que passam a ser operadas por trabalhadores. Essas fábricas elas eram capazes de multiplicar a quantidade de artigos produzidos, né, ao longo do tempo, a um custo muito baixo. Quem é que vai lucrar com tudo isso? Quem é que vai ter um rendimento maior diante disso? Justamente, né, o patrão, justamente o dono da indústria. Né? Nesse momento também nós vamos ter vários inventos, várias máquinas sendo produzidas, sendo inventadas nesse momento. E nós vamos dar um foco aqui, né, na máquina a vapor, que é uma máquina que é criada por esse sujeito aí chamado de James Watt, lá por volta de 1769. Essa máquina era uma máquina que fornecia uma força que era muito importante para bombear as águas das minas de carvão e a partir daí extrair o mineral de melhor qualidade que seria o próprio carvão. Esse carvão aí vai ser um combustível que vai permitir desenvolver principalmente a metalurgia do ferro. Ok, galera? O ferro, né, que vai substituir a madeira naquela época, naquele período, né, e passa a ser utilizado nas fabricações de máquinas, de pontes, de navios, de ferrovias, aí dando um desenvolvimento maior à Inglaterra naquele momento. Então, muitas técnicas aplicadas nessa época, elas vão resultar de estudos anteriores, né, à Revolução Industrial, que vai contribuir significativamente, né, com esse processo de industrialização. Nós vamos começar a observar uma fabricação de máquinas, né, em larga escala. Essa fabricação de máquinas elas vão aumentar a velocidade da produção. Né? Além disso, nós vamos observar uma concentração dos trabalhadores nas fábricas. Essa concentração vai fazer com que haja um controle maior do trabalho exercido por esses proletários, né? Exercido por esses sujeitos que vão estar ali trabalhando, né, nas fábricas naquele momento. Vai haver o barateamento do custo de produção e, diante disso, vai crescer o lucro dos proprietários das indústrias. Ok, galerinha? Então, nesse momento, nós
trabalhamos, né, essa questão da Revolução Industrial, focando nesse processo de mudança da maquinofatura da manufatura para a maquinofatura, né, apontando algumas características, como que foi que essas indústrias elas conseguiram se desenvolver na Inglaterra nesse período, quais foram as principais influências que esses ingleses tiveram para que essa indústria ela chegasse nesse processo de desenvolvimento. Ok, galerinha? Então a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula. Um abraço.